verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Boa noite, amada igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. E que esse culto de louvor e adoração seja para a honra e para a glória de Deus. E todos os atos aqui sejam tão somente para engrandecimento do nome de Deus. Oramos. Senhor, é verdade, ó Pai, que estamos na Tua casa e com os nossos corações, ó Deus, ávidos, ó Deus, para ouvir a Tua voz, ó Pai Santo. Aceite também, ó Deus, todo o nosso louvor e toda a nossa adoração como aroma diante do Teu trono de graça, ó Pai. Que possamos, ó Deus, de todo o coração, entregar tudo aquilo que é devido ao Senhor, ó Deus, como primícia do nosso ser, ó Pai, que é louvar e engrandecer o Teu santo nome, ó Pai. Abençoe, ó Deus, para que este culto, ó Deus, sejam tão somente para o engrandecimento do teu reino aqui na terra. Nos abençoe, em nome de Jesus que oramos. Amém. Ainda em pé, eu convido os irmãos para abrir as suas Bíblias em Salmos 63. Salmo de número 63. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Vamos fazer o seguinte hoje. Os homens leiam os ímpares e as mulheres leiam os pares. Ok? Então, vamos lá. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, como a terra árida, exausta e sem água. Júbilo nos lábios, a boca de novo. Tuas asas, eu canto. É verdade, assim nós devemos se sentir amparados
pela destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Mais um pouquinho em pé ainda. Vamos então ao hino de número 26, ao Deus grandioso. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar seu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu. Grandioso és tu, Grandioso és tu, grandioso és tu, canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaro cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. grandioso és tu, Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita o teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. grandioso és tu, Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e fé adoração. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. grandioso és tu, Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. A igreja pode se assentar. Convido aos irmãos para abrir as nossas Bíblias em Isaías 1:18. 1, versículo 18. Vamos ler uma parte do versículo. Ainda que os vossos pecados, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Também em Jeremias 31:34, Jeremias 31:34, na parte final também do versículo diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso aqui é uma promessa, nós estamos diante de um Deus que perdoa. É o único que tem poder para perdoar. Certa feita também lá em Marcos,
Quando Jesus vai curar um paralítico, aí os escribas lá fazem aquele negócio, mas peraí, quem pode perdoar pecado é só Deus. Jesus, conhecendo a maldade do coração deles, fala, qual que é mais fácil falar, né? Fazer. Os pecados estão perdoados, tu pega teu leite e anda, né? Então, nós cremos num Deus que tem poder para perdoar. E tem mais uma, nós não temos que fazer sacrifício nenhum. Nada. Simplesmente prostrar diante de Deus e falar, eu sou pecador, Senhor. Tenho andado, tenho cometido falhas. Eu me arrependo dos meus pecados. Só isso. Aí vem aqui uma promessa dele. E se fosse eu? Não, está perdoado, cara. Mas toda vez que eu ver você, eu vou estar... Você fez aquele negócio, hein, cara? Ele fala, não, eu jogo nas profundezas e não me lembro mais Deus. Então é a promessa de Deus. Então esse é um momento especial de você se postar diante de Deus. Da maneira que ele melhor lhe aprover, de joelho, sentado, em pé. O importante é que você fale com Deus, coloque diante de Deus, e vamos clamar a Deus, perdão pelas nossas falhas, porque são muitos, nós somos pecadores. E nós vivemos num mundo de pecado. É lógico que nosso alvo é Cristo. Nós caminhamos para ser semelhante a Cristo. Mas nós somos pecadores. Carecemos da graça de Deus a cada momento. Então este é um momento especial para cada um se coloque diante de Deus. E daí, em alguns instantes, teremos uma oração audível. Deus Pai, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, te agradecemos. Sabemos, Senhor, das nossas falhas, sabemos dos nossos erros. Por isso estamos aqui, Senhor, na tua casa, para nos rendermos diante de ti e pedir os nossos perdão. Esteja conosco, Senhor, nas nossas ações, no nosso dia a dia, que as pessoas que passam por nós possam sentir cheiro de céu, Senhor. Esteja perdoando a cada coração arrependido, Senhor. Conduza-nos, Senhor, no teu caminho. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar o hino de número 32. Tu és fiel. Igreja que se possa de pé. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como és, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim, tua bênção
desce na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, tu dás em segurança. Cada momento me guia, Senhor. E no convívio que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. A igreja pode se assentar. Temos aviso. Pastor, você quer conduzir este momento de aviso? Graças e paz, igreja. Queremos aqui reforçar, principalmente, o aviso da nossa conferência missionária, que será do dia 29, 30 e 1º de outubro. Nós temos no boletim, ok? O aviso, do jeitinho que está aí, está no boletim. Então, na sexta-feira, dia 29, nós faremos o trabalho juntamente com a EPC. A EPC, nossa escola, a Escola Presbiteriana, na verdade é a Feira do Conhecimento da EPC, e nós vamos participar, teremos um espaço para a igreja mostrar as suas frentes missionárias, né? Nós vamos aproveitar que a EPC falará sobre vários países, né? Está com essa visão celebrando as nações. Esse é o tema principal, então nós vamos também falar a respeito dos trabalhos locais e também dos trabalhos de nível internacional que a igreja colabora. Então, na sexta-feira, lá no Centro de Eventos do Pantanal, começando a partir das 19h30, você tem que levar 1 quilo de alimento como entrada, ok? Esse 1 quilo de alimento será destinado também a alguns trabalhos missionários que a igreja tem. No sábado, será aqui no templo, às 19 horas, o culto missionário, e nós levantaremos aí uma oferta missionária. No dia 1º de outubro, domingo, nossa escola bíblica e o culto das 18 horas, também com esse enfoque com o pastor Paulo Frois, que é pastor presbiteriano da igreja de Primavera do Leste. Então, reforço aqui o convite a toda a igreja, aqueles que nos visitam também essa noite, você é nosso convidado, podem participar tanto lá no centro de eventos, como aqui também na nossa comunidade. Eu acho que é reforçar isso. Tem mais alguma coisa, Diana? Pra gente lembrar? Culto de quinta, vou dar uma reforçada aqui. Toda quinta-feira nós temos um culto às 19 horas. O tema é sucesso à luz da Bíblia, um tema que a gente tem trabalhado. E cada quinta-feira a gente trabalha uma lei para alcançar esse sucesso. O sucesso, biblicamente falando, é bem diferente do sucesso que nós ouvimos por aí, que muitos nos ensinam, ou muitos livros mostram, enfim. O sucesso à luz da Bíblia nos surpreende em muitos aspectos. E nós temos trabalhado algumas leis que nos levam a alcançar o sucesso. Todos nós buscamos sucesso em alguma área ou em várias áreas da nossa vida. Queremos o melhor. Então a Bíblia nos orienta como buscar. E toda sexta-feira à noite, os líderes da igreja estão aí convidados a se reunir aqui na nossa igreja, lá no salão, para um momento de oração pela igreja.
toda sexta-feira, 22 horas. O conselho está à frente desse trabalho, mas toda a liderança da igreja está convidada. Amém? Deus abençoe. Momento especial da igreja, conhecer os nossos amigos que estão nos visitando. É um prazer muito grande tê-los conosco. Graça e paz, igreja. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui nessa noite. E de uma maneira muito especial, nós agradecemos aos nossos visitantes, né? De várias vezes, alguns de duas, né? E hoje, em especial, nesse momento em especial, nós vamos apresentar aqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Então, hoje nós temos conosco aqui o Pedro Alexandre, com a sua família, que é a Carla Manfre, Mateus Alexandre e João Pedro. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Sintam-se acolhidos aqui neste lugar e volte mais vezes. É sempre um prazer recebê-los, tá? Para juntos assim adorarmos o Senhor. E também temos o Davidson dos Santos e a Angélica. Eu acho que eles estão com um bebezinho, uma criança, não sei, não está o nome aqui, mas está, não está? Eles estão lá atrás. Gostaria de pedir que vocês, se pudessem, colocassem em pé, para que a igreja conheça vocês e vocês recebam um abraço também nosso. Sejam todos bem-vindos e vamos todos colocar em pé e cantar um cântico de comunhão. Amém? Sai do teu lugar, cumprimente o teu irmão. Obrigado, irmão. Diga para ele que bom que você está aqui. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome, a tua presença é o que eu mais quero ter, a tua presença é o meu maior prazer, te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata, a tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta, te quero ter. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Amém. A igreja pode se assentar.
Convido a igreja a abrir suas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 5, versículos de 8 a 19. Eclesiastes 5, 8 a 19. Aí? Barulho, tudo bem? Ok. A vaidade das riquezas. Se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo lugar do direito e da justiça, não te maravilhe de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora. E sobre este há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, e até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os seus bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave e mal vi debaixo do sol as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. E tais riquezas se perdem por qualquer má ventura. Ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre da sua mãe, assim não voltará. Indo-se como veio, e do teu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave e mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, e com muito enfado, com enfermidade, indignação. Eis que vi, boa e bela coisa é comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas, bem, e lhe deu poder para deles comer, receber-se a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Eu acho que é claro isso aqui, um texto até longo, mas é claro. É que a palavra de Deus jamais condenou ser rico, ter riqueza. Isso aí não, a Bíblia não condena isso, a palavra de Deus jamais condenou. O que a Bíblia condena é o amor à riqueza. É tanto claro aqui que tem que você não, a maioria do ser humano, ele não contenta com o que ele tem. Ele quer viver aquilo que ele não tem. Exemplo assim, bem simples que eu gosto de falar. Você está andando de ônibus, você quer uma bicicleta. Você consegue a bicicleta, você quer um carro. Você quer uma moto, você consegue a moto, você quer um carro. Ok, não tem nada errado com isso não. Só que aí você começa a projetar em cima daquilo que você não tem. Você nem desfruta aquilo que você tem. Você quer desfrutar aquilo que você não tem. E muitas vezes você se perde o seu tempo, se afadiga. E aí, aqui é bem claro também. É que você tem que estar... Tudo que Deus te dá, é lógico que tem uma palavra em Malaquias que a parte dele é para... Não é que ele precisa de dinheiro, que é dele o ouro e da prata. Mas é que você possa viver bem com aquilo que você tem e também estar atento à necessidade das pessoas que não têm também. Esse é o papel da igreja. Mas é um momento de reflexão para que nós possamos trazer à casa de Deus aquilo que é de coração e que é a ordenança dele, trazer ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. E ainda falar, faz prova de mim.
Então é promessa de Deus. E Deus tem honrado aqueles que têm sido fiel para com Ele. Então esse é o momento. Venham e traga com o coração aberto os seus dízimos e as suas ofertas. Que é para a honra e para a glória de Deus e para o engrandecimento do reino do Senhor aqui na terra. Essas ofertas aqui levantadas têm investido em muitos missionários, na obra missionária. Então faça isso com alegria no coração. Vamos colocar de pé. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, te agradecemos por mais um dia aqui na sua casa, com alegria, Senhor Jesus, na sua presença, ó Pai. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, com alegria, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, e que essa reunião e a palavra que o Senhor vai entregar para os irmãos, que seja feita com alegria, que seja tocada em todos os irmãos que estejam aqui presentes. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos continuar louvando ao Senhor. O salmista, no Salmo 137, ele nos relata a história do povo de Deus que estava no exílio. E ali nos diz que na beira dos rios da Babilônia, o povo se assentava e chorava e se lembrava de Sião. E que os seus captores pediam para eles cantarem cânticos alegres. E eles disseram: como poderíamos cantar os cânticos de Sião? A situação era crítica, a situação era de exílio, a opressão. E eles não conseguiam cantar, não conseguiam louvar. E ali eles penduravam as suas harpas nos salgueiros. Eu quero dizer com isso nessa noite que talvez você tenha entrado por aquela porta sem alegria de louvar ao Senhor, por conta de alguma adversidade que você esteja atravessando no momento. Mas assim como Deus cumpriu a promessa de trazer o povo de volta, e no Salmo 136 ele vai dizer que eles se alegraram, que foi como um sonho, e eles voltaram a cantar com alegria. Deus pode restituir a sua alegria nesta noite. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Então vamos cantar com alegria ao Senhor. O Espírito de Deus nos ungiu para proclamar boas novas aos
quebrantados de coração. Nos ungiu para curar, os cativos libertar, ministrar aos que estão tristes em Sião. Olhos de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, a glória do Senhor. Olhos de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor. O inverno já passou, a primavera já chegou, já se ouve a voz de Deus como um trovão. Sim, a chuva cairá, em dobro restituirá, os que semeou com lágrimas colherá. Olhos de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor. Olhos de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor. Vem comigo assim. Alegria, 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 alegria. Olhos de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor. Olhos de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor. Olhos de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor. Aleluia. Que alegria louvar ao Senhor, né? Não é porque seu mundo está em guerra que não exista um lugar de paz. E aos que procuram e aos que perseveram, algo importante onde encontrar. Se a tempestade agora te supera, todos dizem que não és capaz, existe alguém maior que a chuva forte. Existe um Deus que faz o temporal cessar. É Jesus, o Cristo Redentor, Jesus o teu pastor, que bate a porta do teu coração. Basta abrir e Ele irá entrar e selar a tua salvação. Tua salvação. Então não temas, porque o teu Deus está à frente, contigo sempre vai estar. Não é porque seu mundo está em guerra que não exista um lugar de paz. Aos que procuram e aos que perseveram, algo importante onde encontrar. Se a tempestade agora te supera e todos dizem que não és capaz, existe alguém maior que a chuva forte. Existe um Deus que faz o temporal cessar. É Jesus, o Cristo Redentor,
Jesus o meu pastor, que bate a porta do teu coração, basta abrir e Ele irá entrar e selar a tua salvação. Tua salvação. Não temerás, porque o teu Deus está à frente contigo e sempre vai estar. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, meu Salvador que me curou. É Jesus, o meu pastor, meu Salvador que me curou. O meu pastor, meu Salvador que me curou. É Jesus, o meu pastor, meu Salvador que me curou. É Jesus, o Cristo Redentor, Jesus o meu pastor, que bate a porta do teu coração, basta abrir e Ele irá entrar e selar a sua salvação. Tua salvação. Não temerás, porque o teu Deus está à frente contigo e sempre vai estar. Muitos tentam explicar, muitos teólogos, estudiosos tentam explicar o propósito da queda do homem. A bem da verdade é que nós não conseguimos, a Bíblia não nos dá elementos suficientes para entender qual é o propósito de Deus. Mas o que nós vemos com clareza nas Escrituras é que após a queda do homem, Deus, na plenitude do seu amor, Ele enviou o seu único Filho para nos resgatar, para nos dar vida novamente. E isso é extraordinário. E por isso nós podemos colocar os nossos joelhos no chão e chegar até o céu, chegar até Deus, porque agora não há mais barreiras. Portanto, querido, se você deseja falar com Deus, se você deseja atingir os céus, coloque o seu joelho no chão. O que existe além do céu, tão alto para contemplar? Cheguei tão longe, então caí, mas o amor veio me encontrar. Meu coração em ti está, a vida achei. Quando me entreguei, me lançarei no Espírito. Eu toco os céus com o joelho no chão. A liberdade que ganhei, preço nenhum pode
meu coração em ti está. A vida achei quando me entreguei, me lançarei no Espírito. Eu toco os céus com o joelho no chão. Aos teus pés eu de novo estou, tudo o que sou, quebrantado eu me rendo, com teu amor me envolverás, eu irei dançar em tuas asas pra sempre. Aos teus pés eu de novo estou, tudo o que sou, quebrantado eu me rendo, com teu amor me envolverás, eu irei dançar em tuas asas pra sempre. Meu coração a ti está, a vida cheia, quando me entreguei, me lançarei no Espírito. Eu toco os céus, o joelho no chão. Meu coração em ti está, a vida cheia. Quando me entreguei, me lançarei no Espírito. Eu toco os céus, o joelho no chão. Aleluia, Senhor, nós somos eternamente gratos por isso, porque nós sabemos que a providência veio do céu, veio de cima, veio do alto. Hoje nós podemos estar na tua presença, te adorando, rendendo graças a ti, rendendo louvores a ti, te adorando na beleza da tua santidade, Pai. Pai, nós pedimos que agora o Senhor fale conosco através das Sagradas Escrituras. Nosso coração está aberto para receber a Tua palavra. Nós agradecemos o Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Neste momento, nós queremos chamar aqui o Cadu. Como o Cadu não pode vir sozinho, nós vamos chamar a Juliana e o Felipe para trazer. Essa é a criança mais nova da nossa igreja, né? Então, é um momento muito agradável que o pastor Jefferson esteja orando pela família aqui, pastor. E na sequência, as criançadas podem vir também para a gente orar. Amém. Que bênção, né? Passa um filme na cabeça, né? Os meus já estão crescendo. Mas que lindo, Cadu. Que Deus continue abençoando a vida do casal, dele. E nós queremos orar pela vida dele, de vocês, para que ele cresça estatura e graça diante do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, bendito seja o Senhor, porque o Senhor é que nos dá a vida. A palavra diz que a vida que o Senhor nos dá é uma vida abundante. E nós te louvamos, ó Deus, porque podemos testemunhar aqui na nossa comunidade a vida de Felipe e Juliana como casal, e agora com a vinda do Cadu, seu primeiro filho, que está aqui no nosso meio, ó Deus, fruto desse relacionamento. Que ele continue sendo uma criança abençoada pelo Senhor. Que a mão do Senhor esteja sobre a vida dessa família, dessa casa. Que o Senhor os sustente e que o Senhor os faça crescer, principalmente Cadu, em estatura e graça diante do Senhor. Muito obrigado, Deus, porque tudo ocorreu
na mais perfeita paz. Seu nascimento foi uma bênção. Continue com eles, continue nos ajudando como igreja, abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Chamar a criançada aqui à frente. Quando eu vejo essa geração aí, me dói o coração, porque será da turma do meu filho. Pode vir as crianças, de 2 a 7 anos. Eles vão ter um momento de culto aqui em cima, no primeiro piso. E Deus vai falar grandemente a vida deles também. Vamos orar então pela vida deles? Mais algum não, né? Então tá, vamos orar. Senhor, cuida desses pequeninos do Senhor. Abençoa a vida deles. Que eles ouçam com atenção. E que o Senhor abençoe a vida daqueles que ministrarão a cada um. Ó Deus, que seja um lugar tranquilo, de paz e calmo para eles aprenderem, ó Deus. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe. Amados irmãos, nós vamos meditar nas Escrituras, mas antes, nós tivemos o acampamento Shekinah no último final de semana, feriado prolongado, e no domingo passado foi muito rápido, a gente chegou, o pessoal praticamente chegou à tarde, então a gente ainda não tinha tido tempo ainda de preparar um material. Mas hoje nós temos aqui um vídeo que nós queremos mostrar para a igreja um pouquinho do que foi esse acampamento. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de... Que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Nada além do sangue de Jesus.
2018 tá aí, né? O pessoal tá querendo Shekinah todo ano agora, quem sabe, né? Vamos lá, firme e forte. Quero chamar aqui na frente a liderança do Shekinah do acampamento. Eu gostaria de orar pela vida de vocês, honrar vocês e agradecer a Deus. Todos aqueles que fizeram parte da liderança, que dirigiram na frente, que cuidaram ali de cada equipe, devocional, pequenos grupos, enfim, vem cá, toda a galera. Vem Will e Nath também. Karina, vem Karina. Isso vai me lembrando aqui. Descer. Tem alguém que tá se escondendo aí? Não, né? Não. Ok, Wilson e Mari não. Joia. Tá todo mundo aqui. Então deixa eu ver quem que eu vou... Vem cá, Cláudio, você ora aqui? Fazendo favor, presbítero Cláudio. Eu quero assim, dar uma palavra aqui rapidinho. Eu fiquei surpreso particularmente, assim, porque a gente faz esse acampamento para jovens e adolescentes, né? Mas tradicionalmente, né? A maioria sempre eram jovens, né? Pessoal da mocidade. E esse ano muitos adolescentes, né? Muitos adolescentes participaram, então a grande maioria. Então a gente tem um grupo aí que vocês viram aqui algumas fotos, uma turma que está vindo para a mocidade, que está se envolvendo. Muitos estão aqui, eu já percebi, estão participando, né? Estão vindo. Continuem assim, firmes e fortes. Lembre-se do combinado que foi feito lá. O Cláudio vai orar. Rafael e Thaisa, pode vir aqui na frente. Obrigado, Pai, pela oportunidade, ó Pai, de estarmos na Tua casa, podendo engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Nós te louvamos, ó Senhor, pela vida desses jovens, por todas as pessoas que fizeram parte da liderança do Shekinah, Senhor. Nós te agradecemos pela vida de cada um e reconhecemos que o Senhor esteve capacitando a cada um, Senhor. O Senhor é o Deus que provê, ó Pai. Foi uma oportunidade de estarmos vários jovens e adolescentes naquele momento, um momento precioso, ó Pai, de crescimento, de louvor, de adoração ao Senhor. Que o Senhor possa estar a cada dia abençoando essas vidas, Senhor. Que o Senhor possa estar fortalecendo, levantando mais pessoas para estar na liderança também e também preparando os próximos momentos que eles estarão reunidos, Senhor. Nós te agradecemos, honramos em nome de Jesus a vida desses jovens, Senhor. Porque só o Senhor é o Deus que dá honra e dá glória, Senhor. O Senhor é o nosso Deus que a cada dia nos capacita, nos ensina e que possamos estar sempre aos pés da cruz do Senhor Jesus. Em nome e pelo amor a Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, obrigado. E tem mais trabalho pela frente aí, né? Acompanhando, agora eles vão acompanhar, eles firmaram um propósito, eles vão continuar caminhando com essa turma. Por que eu deixei para fazer isso agora? Porque nós vamos meditar a respeito do Shekinah de Deus, nessa noite. Eu quero aproveitar então, tivemos o acampamento Shekinah, e a gente tanto fala, né? É costume nosso falar, o Shekinah, o Shekinah, o Shekinah. Mas o que é esse Shekinah? Então, vamos tentar meditar a respeito e vamos aqui tirar algumas lições para a nossa vida. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 9, verso 15. Números, capítulo 9, verso 15. Números, está ali no Pentateuco, no Velho Testamento. E é um livro que registra a caminhada do povo de Deus, né? Da saída do Egito, ali em busca caminhando em direção à Terra Prometida. E aqui nesse capítulo 9, nesses versículos que eu vou ler aqui, fala a respeito desse Shekinah, também fala. Diz a palavra do Senhor: no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo,
até amanhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam. E segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha. E quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas, erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam. E segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Senhor, continuamos na tua presença. Te agradecemos, Deus, por tantas coisas maravilhosas que estamos aqui vendo, ouvindo, sentindo. Tudo aqui pertence ao Senhor. Todo esse culto foi dedicado ao Senhor e ainda está sendo. A mão do Senhor está aqui nesse lugar e nós nos sentimos acolhidos pelo Senhor. O Senhor continue falando ao nosso coração. Alivie, ó Deus, aquela angústia que estamos sentindo, talvez, que chegamos aqui sentindo, mas o Senhor já está trabalhando. Que ela, nesse momento, o Senhor assegure ainda mais, alivie a pressão sobre nós e nos faça abrir os nossos ouvidos. Que o entendimento venha por meio do Teu Santo Espírito, porque somente Ele pode nos dar o entendimento correto da palavra de Deus. Ó Deus, nos livre de todo o mal. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Shekinah. Tem muita discussão em torno do Shekinah. Alguns até, que é um fato de certa maneira, alegam que essa palavra nem poderia talvez ser usada no meio cristão, né? Porque membros de uma seita, de uma pseudo-religião chamada Cabala, né? Usa de muitos itens do judaísmo, né? Usa essa palavra até para identificar uma ação feminina, uma divindade feminina, né? Mas o que vale para nós, né, como bons presbiterianos, estudiosos da palavra, uma coisa que conta muito é a gente olhar o significado das palavras originais. E a palavra Shekinah, por mais que ela não apareça talvez dessa forma, que é uma transliteração do hebraico, a sua raiz, a sua origem, né? Que tem nesse texto aqui, esse texto fala a respeito dela, e outros textos mais, nos garantem que realmente Shekinah é algo que nós vemos aqui na palavra de Deus. Não é só a ideia de alguns alucinados ou que se dizem entendidos aí do Velho Testamento, enfim. Então não há por que temer essa palavra, como alguns talvez por aí temam. Tanto é que no nosso meio a gente já acostumou com ela, devido ao nosso acampamento. Mas ela leva essa ideia também da nuvem, né? Essa nuvem é algo muito interessante. Então, essa noite nós vamos falar um pouco mais sobre essa nuvem. Ela aparece em vários momentos, né? Na verdade, todo momento que o povo caminha, o povo marcha, o texto aqui chega a ser redundante, né? Quando caminha ou marcha, né? E quando para. Parar e marchar. E essa é a questão essa noite, né? O que determinava o andar e o parar era a nuvem de Deus. E nós podemos traduzir esse Shekinah como a presença de Deus no lugar. A presença maravilhosa de Deus.
Por isso até mesmo cantamos, tem cânticos que falam, né, sobre a vinda desse Shekinah. Então a presença de Deus. Deus está em todo lugar. Mas nós podemos invocá-lo sim. Para a nossa vida, para o nosso meio, para o lugar que nós estamos habitando ou caminhando. Então, essa noite eu levanto já algumas perguntas também aqui logo de início. Como tem sido como está a nossa vida, né? Qual tem sido a nossa angústia nesses últimos dias, semanas ou meses, né? É hora de parar ou é hora de andar? Acho que essa é uma dúvida que fica na mente de todos nós a todo momento, né? Todo projeto, em toda decisão que precisa ser tomada. Andar ou parar? E a Bíblia nos orienta quando andar e quando parar. Foi assim com o seu povo aqui. O povo vinha saído do Egito, de um lugar de escravidão. E o povo tinha uma promessa. Deus tinha deixado claro que ele guiaria para um lugar definido por ele. Mas o povo ficou por um tempo além do que talvez seria o tempo necessário caminhando. Mas o povo, uma coisa não podia abrir mão. O povo podia murmurar, o povo podia não confiar em Deus. Isso tudo aconteceu no deserto, quando o povo marchava. Mas uma coisa era certa, eles não podiam deixar de obedecer, de acompanhar essa nuvem que representava Deus no seu meio. E hoje em dia eu creio que Deus também tem uma nuvem, como que uma nuvem. Não exatamente uma nuvem como foi naquela época. Mas Deus tem um instrumento que Ele usa para nos guiar, para nos direcionar. Um deles é a palavra de Deus. Mas eu creio que o Filho de Deus é aquele que nos dá a direção. Então, se devemos caminhar ou parar, quem vai nos dizer é o Filho de Deus. Amém? Então, algumas lições que nós podemos tirar aqui desse texto de Números, capítulo 9, de 15 a 23, essa noite, é que a nuvem nos garante algumas coisas. A nuvem de Deus, a presença de Deus. A nuvem nos garante, em primeiro lugar, proteção divina. Proteção. Deus protege aqueles que estão debaixo da nuvem. Deus protege aqueles que seguiam por essa nuvem, que é uma nuvem que não cessa de guiar. Ela guia de dia, ela guiava à noite. Ela continua guiando hoje, o tempo todo. Deus não para de trabalhar. O Salmo 91, verso 1 diz o seguinte, não precisa abrir, eu vou ler aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O Salmo 121, versos 5 e 6 diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Guardará a tua alma, a tua saída e a tua chegada. Amém? É Deus que te guarda, diz o salmista. O Senhor é que nos guia. O Senhor é que nos dá a direção. Então, provavelmente, ou talvez, né, chegamos aqui essa noite, é difícil não termos alguma angústia, alguma dúvida na nossa vida, né? Mas tem umas que são mais complicadas, né? E às vezes nos cansam mais, nos tiram mais a atenção de outras coisas ou nos deixam mais aflitos. Mas uma verdade é a seguinte, independente da angústia, da dificuldade, da luta, quem está debaixo da nuvem tem proteção de Deus. No deserto, o povo tinha dificuldade. E essa analogia saída do Egito, deserto e nova terra, terra prometida, é excelente para nós hoje. É uma analogia muito boa de ser feita. Por isso Deus colocou também ela ali dessa forma. Porque nós que entendemos quem é Jesus, aqueles que entendem quem é Cristo, o que Ele fez e o que Ele continua fazendo, esses são libertos das trevas. É isso que a Bíblia diz, são libertos. O povo estava cativo, o povo estava como escravo no Egito. Hoje pela manhã, na classe escola dominical, né, Cláudio ministrando, e aí eu ali refletindo, a gente falando sobre Abraão.
E aí teve um momento que Abraão foi para o Egito, né? Ele deu uma escapada lá para o Egito. E ele tomou essa decisão de ir para o Egito diante de uma situação difícil na vida dele. E o Egito, e eu meditando e compartilhei na sala, se você for ver na palavra, o Egito sempre esteve por perto do povo de Deus. Ele sempre foi ofertado ao povo de Deus. E muitos do povo de Deus acabaram dando uma escapada para o Egito. Esse povo foi parar no Egito porque havia dificuldades. E a Bíblia diz que Deus levantou José. E José foi lá, foi de uma forma trágica, humanamente falando, abandonado, largado, vendido pelos irmãos. Mas Deus usou ele de uma forma maravilhosa, um excelente gerente, um excelente gestor. Talvez na Bíblia o melhor de todos os gestores. E Deus fazia ele prosperar. Mas chegou um momento que os seus irmãos que o haviam abandonado desceram para o Egito. Porque o Egito sempre foi um lugar de prosperidade. O verde era muito mais verde no Egito. O vale ali, aquela região do delta do Rio Nilo, o Rio Nilo ele é o grande rio, né, um dos maiores do mundo, né, e o grande rio da África. O seu delta, a sua abertura de vários canais, propiciava ali na região um verde mais que aparecia, que destacava em relação ao deserto ao seu redor, abundância de água, abundância de comida, enfim. E o Egito era uma grande potência. O Egito, humanamente falando, tinha muitos artifícios que no momento de dificuldade a gente buscaria nele. Tinha tudo de bom lá, para saciar a vontade humana. E os irmãos de José foram para lá. E depois da restauração, né, é uma outra história, mas eles ficam por lá. Enquanto havia o faraó que estava de acordo com a presença desse povo ali, o povo hebreu, tudo ia bem, mas depois as gerações mudam, os reis mudam. E eles começaram a crescer demais, viraram uma ameaça. E Moisés, ele é fruto, ele nasce fruto de um grande desastre. A Bíblia nos traz que o faraó na época mandou matar as crianças, os meninos, porque ele não queria que esse povo crescesse mais. E Moisés, ele sai, o nome dele diz, aquele que foi tirado das águas. Ele foi colocado no Nilo pela sua mãe, num ato até de desespero. Mas Deus estava no controle. A Shekinah de Deus estava sobre Moisés. E Moisés era um escolhido de Deus, a nuvem estava ali. E Deus usa Moisés. Deus usa na corte egípcia, prepara ele. Deus leva ele para o deserto, depois ele cometeu um ato. Ele matou um homem, ele foi homicida. E ele vai, e ele é preparado, e Deus o chama pela sarça ardente. E Deus levanta Arão, e Deus dá o cajado para Moisés, e Moisés parece que não se saciava, né? Não, eu não vou conseguir, eu não falo bem, enfim, ele foi. E aqui nós olhamos o texto de Números, e está aqui Moisés é que está conduzindo. No finalzinho, aqui no verso 23, diz, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Quem determinava o caminhar ou parar, o tempo de parada e o tempo de caminhada, era a nuvem do Senhor. Era Deus. Mas Moisés foi instrumento de Deus no meio do seu povo. Moisés sentiu desde cedo a proteção divina de Deus. Tinha tudo para dar errado. Mas Deus tinha um propósito. Deus tem um plano para mim, para você, para o homem. Nós cantamos aqui, o Nico falou aqui na ministração sobre a questão da queda do homem. Nós entendemos na Bíblia que o homem cometeu um grande erro lá atrás, está lá em Gênesis, comecinho. Mas Deus não desistiu do homem. Deus continua protegendo os homens. Deus continua cuidando de nós. Mas nós precisamos entender, precisamos enxergar
essa nuvem, essa mão de Deus sobre a nossa vida. Em segundo lugar, uma outra coisa que o texto nos mostra, além da proteção, é que essa nuvem de Deus, ela que dava direção para o povo. Os filhos de Israel precisavam estar atentos ao mover da nuvem de Deus. Eles precisavam estar atentos. Tinha um lugar certo onde a nuvem pousava e ficava aguardando o momento da saída. E ela ficava ali esperando o momento certo de levantar. O povo tinha que estar atento. Não sei se alguém ficou para trás na hora ou saiu correndo, né? Eu tive o privilégio, o prazer de ministrar uma oficina lá no Shekinah. E Deus me deu a direção para falar sobre o uso do tempo. Quem tiver aqui que participou lá vai lembrando, né? Foi muito bom. E uma das coisas que me chamou a atenção, que Deus falou ao meu coração, e que eu repassei lá àqueles jovens, até parece meio radical, mas é uma pura verdade. E quando a gente atrasa para um compromisso, ou quando a gente chega atrasado, ou perde o horário, enfim, ou o nosso tempo não está de acordo, está fora, a gente se perdeu na questão do horário, quando tem alguém te esperando, cada minuto que você perdeu, que você atrasou, é um minuto que você roubou da vida de outra pessoa. Eu achei interessante essa ideia, nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva, né? Então, quando eu atraso 30 minutos, se tiver uma pessoa me esperando, eu roubei 30 minutos da vida dela. Se tiver 10 pessoas esperando, quantos minutos eu roubei, né? Isso é muito forte, mas é a pura verdade. Com que objetivo que isso foi aplicado? Não é só para dar uma lição de estar sempre rigorosamente. Às vezes imprevisto acontece. É porque o tempo é tão valioso. O tempo é muito valioso para a gente deixar ele passar. Eu tenho avaliado muito. Esse ano tem sido um ano tem sido um divisor de águas na minha vida. E Deus já falou isso para mim lá em janeiro, comecinho de janeiro. E eu falei, vamos ver o que vai acontecer, né? E Deus tem falado, Deus tem trazido muito à minha memória coisas que eu já vivi. E a reflexão é, Deus, isso aqui que eu ainda estou carregando, isso aqui precisa? Esse outro aqui, o que está faltando? E às vezes Deus vem, confronta e fala, tem que melhorar. E é doído quando Deus vem e fala, muda isso, larga disso. E aí eu pergunto, o que a gente precisa largar, né? O que a gente precisa largar no caminho, né? O que a gente precisa deixar para trás? Será que o comando de Deus tem sido ouvido? Ou será que além de ser ouvido, a gente tem principalmente obedecido? Porque se a nuvem levanta e vai, se você não levantar e junto, você fica. E às vezes Deus está nos direcionando pessoalmente, particularmente, e como igreja, como família, enfim, como grupo, a caminhar numa direção. Deus pode estar falando essa noite para você. Talvez você veja essa noite pensando isso. Eu quero ouvir Deus falar comigo. E essa noite Deus diz, eu te protejo. E você precisa ouvir a minha voz. Você precisa obedecer o que eu tenho dito para você. É isso que Deus nos diz essa noite, até esse momento. Durante 40 anos, o povo obedeceu o Senhor na caminhada, no partir e no ficar. Deus falava através da nuvem e do fogo. Na nuvem de dia, protegia o povo com a sombra. E à noite o fogo aquecia, afastava os animais do deserto. Então aquecimento, proteção, livrava do calor intenso. Quando eu olho, eu falei aqui que a nuvem hoje é o próprio Senhor Jesus. Quando eu olho aqui para essa história, para essa caminhada, né, do deserto, eu vejo claramente ali o texto, lá em Êxodo, ele diz, quando o povo saiu do Egito, Faraó finalmente liberou o povo. Mas quando o povo estava ali já à beira do
à beira do Mar Vermelho, diz a palavra que Deus endureceu de novo o coração de Faraó. E Faraó chegou, enquanto eles enterravam ali os seus primogênitos, né? Eles enterravam, o povo foi embora, e foi a última praga. E aí parece que Deus colocou na mente do Faraó que ele deveria ir atrás do povo. A Bíblia é clara nisso. Deus endureceu de novo o coração de Faraó, e Faraó foi atrás do seu exército. E diz a palavra que quando eles chegaram, estava chegando, o povo avistou eles vindo. O mar na frente, o exército de Faraó vindo, que não era qualquer exército. A Bíblia diz que o anjo do Senhor saiu ali, foi em direção, se colocou no meio entre o inimigo e o povo. E a coluna de fogo se colocou lá, entre o inimigo e o povo de Deus. Por que será que Deus endureceu o coração do inimigo, botou o inimigo para vir contra? Será que Deus ele brinca com as pessoas? Ele coloca assim numa situação, agora eu vou movimentar aqui para deixar acuado para ver como ele vai sair. Não é isso que eu entendo na palavra de Deus. O que eu entendo é que Deus está ensinando o povo a depender dele, a depender do comando dele. E qual foi o comando de Deus para o povo nessa situação? Mar adentro. Moisés talvez foi o primeiro ali, mas como assim? Bota esse cajado no mar para você ver. E a Bíblia diz que o mar se abriu. Deus estava ali segurando o exército inimigo. E Deus diz que ele acabaria com aquele exército para que o nome dele fosse glorificado. E o povo atravessa por dentro do mar com os pés enxutos. Grande milagre de Deus. E o exército vai atrás. Sabe por quê? O inimigo, nossos inimigos são assim, eles afrontam. Nós temos muitos inimigos que não nos querem ver nos caminhos de Deus. E às vezes os inimigos estão do nosso lado. Estão no nosso meio. Às vezes são declarados, às vezes não. E muitas vezes Deus usa até mesmo o próprio inimigo para nos mostrar que nós temos que depender dele no meio da guerra, no meio da luta. E Deus segura o inimigo. É Deus que segura. Sabe que toda vez que eu sou escalado para pregar, é uma guerra na minha casa, a semana toda, o final de semana, intenso. Intenso, não estou espiritualizando aqui não. Mas é diferente. E o que eu peço para Deus é sabedoria. Os filhos ficam diferentes, fica uma coisa louca. Está todo mundo sendo agitado lá, cutucado, sei lá o quê. Esposo e tal, e eu peço a Deus me dê paciência. E eu lembro desse texto. Chegando aqui na igreja hoje, eu falei, Deus, aí é meu jeito de falar com Deus, né? Eu falei, Deus, ó, em nome de Jesus, segura todo inimigo aí. Agora chega. E eu falo para o inimigo, eu falo, ó, Deus está no controle. É o Senhor que tem o controle da minha vida. E eu vou pregar lá porque o Senhor quis assim. E eu vou ler a palavra e eu vou falar da palavra de Deus. E você não tem poder sobre a palavra de Deus e sobre a vida de ninguém que é do Senhor. E passa fogo geral, eu falo para Jesus. Sai passando fogo aí. Sai passando fogo espiritual. Meus irmãos, é luta. Isso não acontece só com o pastor. Acontece com os irmãos. Lutas, dificuldades. E às vezes você vê que não é só questão da sua desobediência. Às vezes nós estamos sendo desobedientes também. A gente sofre consequências. Mas às vezes você está ali, fiel, buscando, mesmo sendo pecador. Indo, fazendo, lutando. Deus tem um propósito nisso. Não duvide do Senhor. Deus, Ele quer falar algo no seu coração. Eu não tenho como a gente duvidar do Senhor. Porque o Senhor cuida daqueles que andam quando a nuvem anda. E eles param quando a nuvem para. E às vezes é momento de parar, não é momento de andar. A nuvem está parada. E às vezes nós queremos andar.
Aí é um problema também. E nós queremos andar à frente da nuvem. Não tem como, vai dar problema. Me chama a atenção outro texto de Êxodo, quando Josué, que foi discípulo ali de Moisés, preparado por Moisés, né, para entrar a terra dentro. Me chama a atenção lá o texto quando diz que quando a glória do Senhor vinha, a nuvem se manifestava, se colocava. Quando Moisés ele tinha, antes do tabernáculo, né, a tenda dele era fora ali do arraial, né, do lado de fora, das tendas das tribos. Então quando eles paravam, eles montavam as suas tendas, as tendas eram de acordo com as tribos, que eram as famílias, tudo muito organizado. Mas a tenda de Moisés ficava do lado de fora por ordem de Deus. Quando Moisés ele entrava na tenda, o povo tinha toda uma reverência, e o povo tinha o tempo certo. Eles ficavam do lado de fora das suas tendas e eles só podiam entrar depois que Moisés entrava, e aí a nuvem estava ali sobre a tenda de Moisés. Mas a Bíblia diz que quando Moisés saía, o povo também estava autorizado ali a sair, enfim, mas diz que Josué ficava lá na porta, porque ele queria ficar onde estava a nuvem de Deus. Chama muita atenção isso. Josué, ele queria estar perto de Deus. Nós vamos ver o quanto Deus usou Josué na Bíblia. Então as coisas não são por acaso. Às vezes a gente quer fazer as coisas de Deus muito rápido. A gente quer só cumprir programações, cumprir metas ministeriais por si só. Quando a gente devia parar e pensar assim, é o tempo de Deus? É o tempo de andar? É o tempo de parar? Na vida pessoal, às vezes a gente quer buscar tanta coisa e não para e fala assim, Senhor, é tempo de andar, o que o Senhor quer? Ou tempo de ficar parado? Por isso o texto é muito repetitivo, porque eu creio que o povo era teimoso mesmo, o povo parece que tinha dificuldade de entender essa ordem. E aí o texto fica falando, anda assim, para agora. Anda assim, para agora. E assim é para nós hoje também. Por último, eu falei então que Deus nos protege, aqueles que estão debaixo da nuvem. Deus protege, Deus dirige, mas Deus também traz descanso. Como você chegou aqui essa noite? Cansado? Eu não cheguei tão cansado essa noite, mas fisicamente, mas o meu coração chegou preocupado com algumas situações particulares. Não tem outro caminho. Se eu não estiver debaixo da nuvem, andando de acordo com a vontade de Deus, vai ser mais difícil. Aqueles que estavam debaixo da sombra poderosa de Deus, descansavam em Deus. Eles sabiam que eles estavam indo para onde Deus queria. 1 Pedro 5,7 diz o seguinte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Devemos lançar sobre Jesus. O Salmo 55:22 diz, lança o teu fardo sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Amém? Você é um justo de Deus? Sabe quem são os justos de Deus? Quando a gente fala de ser justo, não é que a gente está aqui colocando uma divisão, né? Os certos e os errados. Os crentes e os não crentes. Não, não é divisão. Jesus falou que isso não deve ser feito. Não é o nosso papel. Mas nós cremos que Deus, por meio do seu Espírito Santo, Ele tem poder para nos tornar justos em Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina, como eu disse, que o homem caiu, o homem pecou. Mas Deus tem um plano para o homem, um plano de salvação. Só que nós precisamos olhar para uma pessoa, que é a única pessoa que nos garante salvação eterna. Não é só agora. Não é só diante de um problema que a gente está passando. Deus também pode resolver os nossos problemas. Se nós estivermos debaixo da nuvem, caminhando de acordo com a sua vontade. Mas Deus nos garante muito mais. Nos garante a eternidade com Ele. Salvos, livres de todo mal.
E que a Bíblia diz que quando nós olhamos para essa pessoa que é Cristo, entendemos o que ela fez por nós, seu sacrifício, derramou seu sangue, morreu em nosso lugar, ressuscitou e vive. Quando nós cremos nisso, cremos no Senhor, nos submetemos a Ele, nós nos tornamos justos. Como se Deus buscasse uma justificativa. Como se Deus dissesse, me dê uma justificativa para mim te salvar. O que dizer para Deus? Deus, eu sou tão bom, tenho feito tantas coisas boas. Deus vai dizer assim, isso não justifica. Todo erro precisa ser justificado. Agora, se você disser, eu creio no Senhor Jesus, todo o mérito é dele. Aí sim, você justificou o seu erro. Porque Jesus morreu no nosso lugar. A morte veio para o mundo por nossa culpa. E ele morreu sem ter culpa. Só Deus pode nos justificar. Os homens nos cobram, os homens nos enganam, os homens nos traem. Deus não. Porque Deus é como aquela nuvem. Deus continua sendo. A nuvem era uma teofania, que a gente chama, uma manifestação de Deus. Deus continua se manifestando hoje por meio do Filho. É o que diz Hebreus capítulo 1. O Filho é manifesto. O Filho está aqui nesse lugar. E essa noite o Filho nos diz, vem até mim. Aqueles que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Somente Jesus pode nos aliviar de toda dor, de todo sofrimento, mas muito mais, Ele pode nos aliviar de uma condenação eterna. Ande debaixo da nuvem de Deus. Se você ainda não se decidiu por isso, esse é o momento, essa noite. Deus estende o convite hoje a todos nós. A nuvem de Deus está nesse lugar. A glória de Deus se manifesta aqui nesse lugar essa noite. A glória de Deus se manifestou lá no acampamento Shekinah. Não só porque o nome é Shekinah, mas porque tudo aquilo foi feito e o objetivo daquele acampamento era apresentar o Senhor Jesus e a sua glória para todos aqueles que estavam lá. E assim é essa noite. Então, antes, no início do culto, quando nosso irmão, o presbítero Josué, não chamou à frente, a gente tem esse costume, né? De chamar à frente para orar pelas famílias, pelos pedidos, para interceder, foi de propósito. Porque eu disse para ele, vamos deixar para o final do culto. Porque eu quero te convidar essa noite, você que está cansado, sobrecarregado, que está sem esperança na sua vida, eu te convido para vir à frente. Mesmo que você já creia no Senhor, que você já confia, já tenha andado de acordo com a nuvem. Vem à frente, nós queremos orar pela sua vida, pela sua dificuldade, pela sua luta. Quero convidar também os presbíteros para vir aqui à frente. Nós vamos interceder por você. Então, você vai colocar um fundo aí, Felipe? Ok. Então, enquanto nós ouvimos aqui uma música de fundo, ok? Você pode vir à frente, nós vamos orar pela sua vida. Você está convidado. Seja qual for a dificuldade que você está enfrentando. Deus pode mudar a sua vida hoje. Sabe, meus irmãos, eu às vezes eu fico assim, eu paro para pensar, como eu disse, é um ano de reflexões. E eu penso assim, Deus, como às vezes nós somos incrédulos, né? Como às vezes a gente vem na igreja, a gente busca Deus, mas ao mesmo tempo a gente não crê verdadeiramente. E aí aperta mais o laço e vem, como diz a palavra, né? Vem a chuva, a tempestade. E a gente acaba sendo levado. Deus é uma verdade. Deus existe, Deus está aqui. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas somente aqueles que creem no Filho é que podem alcançar a salvação. Nós queremos orar pela sua vida nesse momento. Senhor, graças te damos, Deus, porque o Senhor é conosco. A palavra nos ensina que Jesus é nosso Emanuel, Deus conosco.
Nós vemos na palavra que o Senhor, primeiramente, por meio do teu servo Moisés, o Senhor levantou ali, Deus, tabernáculo, o Senhor levantou depois um templo, o Senhor levantou construções, tenda antes, no meio do povo de Deus. E era para ficar no meio. O Velho Testamento mostra isso. Mas tudo isso era só sombra do próprio Filho de Deus que viria em carne e osso. 100% homem, 100% Deus. E Ele habitou entre nós, o unigênito do Pai. E Jesus, Ele diz para os seus, Ele diz que Ele teria que voltar a Deus, ao Pai. Mas que Ele mandaria o Consolador. E o Espírito Santo de Deus está conosco. Ele nos consola. E Jesus disse também que nós não estaríamos sozinhos. Porque a ideia da nuvem permanece. A nuvem se levantava e se movia, o povo andava junto. A nuvem parava, o povo parava. E hoje, quando Jesus nos ordena que devemos parar e descansar, devemos obedecer. Quando Jesus diz que devemos olhar para Ele, é somente dessa forma que poderemos vencer. Que o Senhor continue nos conduzindo na nossa vida, nas nossas decisões. Que o Senhor